eu tenho procurado trazer bastante informações e trazendo ao máximo, não ditando regras, mas trazendo uma diversidade de informações e de conceitos que possam agregar a todo mundo, tá? Que possam trazer mais conteúdo, porque é importante também a gente conhecer os outros segmentos, o que eles acabam fazendo, tanto na diáspora quanto na matriz. E se observarmos também, dentro da nossa religião, dentro do Batuque, quem é do Batuque, acaba tendo famílias que fazem de um jeito, famílias que fazem de outro, famílias que abordam de outra forma. O fundamento praticamente é o mesmo, mas existem conceitos que acabam mudando conforme a família ou conforme o entendimento. E isso faz com que a gente conheça um pouquinho mais, principalmente os mais novos têm a oportunidade de ver como que era o costume antigo e o que está chegando. Então é importante a gente ter essas informações. Eu tenho uma preocupação muito grande em fornecer fontes, fornecer informações e dar aquilo que eu não tive quando eu era muito novo. Eu fui iniciado em 82, naquela época a gente não tinha informação, e os mais velhos não explicavam para a gente. Então o que eu faço hoje é explicar para as pessoas a cultura. Eu não estou passando fundamento. A intenção da gente não é passar fundamento, mas chamar os conceitos filosóficos para que possam debater, para que possam ver e também observar que existem equívocos que precisam ser, inclusive, repensados. Ou se mantém mesmo equivocado, ou se passam a atualizar conforme a nossa referência, que é a matriz. Eu tenho como referência a matriz Yorubá. As nações do Batuque, antigamente, tá? O Batuque era conhecido como Nagô do Rio Grande do Sul. Com o tempo foram formando nações. Essas nações, elas não se organizam como nações afro-formadas conforme o idioma. Elas têm a denominação, mas elas não estão, por exemplo, a Cambina, não Cabinda. Cabinda se tornou, ela mudou de nome através do livro do Paulo Tadeu, por volta dos anos 80. Foi um pequeno equívoco que ele criou com um nome que, na verdade, o próprio professor Norton fala que o nome verdadeiro é Cambina ou Cambine, que atualmente começaram a usar, a denominar por Cambina. O que acontece? Ela não é Banto, ela é Yorubá, porque é cultura orixá. Todos os segmentos do Batuque, eles praticam os mesmos rituais, as mesmas cantigas, mudando uma ou outra, mas isso, o molho maior, tá? Ele é igual em todos, tirando uma ou outra cantiga, que não tiram, mas se a gente for ver, tá, até dentro de uma família do mesmo segmento, ou seja, Cambina ou Ijexá, eles acabam tirando uma cantiga ou outra e acabam fazendo uma... assim, diferente uma da outra. Até costumes entre, na hora de fazer um buri, na hora de fazer uma feitura, acaba sendo um pouquinho diferente, porque é o costume daquela família. Aí a gente tem, dentro das nações do Batuque, elas são praticamente idênticas. Então, não tem, Roberto, como a gente escrever um livro sobre nações dizendo assim, tal nação faz isso, aquilo, a menos que ela tivesse o idioma diferente, os costumes diferentes, as iniciações diferentes. E vamos observar uma coisa também. Os professores, tá, atuais informam que não existe nenhum povo Jeje, nenhuma nação Jeje, nenhum estado Jeje. A palavra Jeje, isso é uma denominação para os estrangeiros, aonde o povo ali Nagô chamava os estrangeiros de Jeje. Ali, o povo Nagô na Nigéria chamava os estrangeiros de Jeje. Então, assim, o brasileiro é Jeje, o japonês é Jeje, porque são estrangeiros, entendeu? Então, veja, a denominação Jeje não há registro nenhum, apesar que eu acabei de pegar um livro onde eles citam africanos de origem Jeje, mas eles colocam ali, origem não determinada. É complicado, porque, veja, não há registro, além desse livro, que é um livro que possivelmente fizeram uma transtemporalidade, tá? Usando um termo atual para denominar algo daquela época que não existia.
entendeu? Então, assim, um livro que fale sobre nações assim separadas, nação tal do Batuque, nação tal do Batuque, não temos, tá? O livro que Cambina Nagô, que é o nome original da Cambina, não é a Cabinda, tá? É a Cambina como ela é conhecida hoje. A Cambina, fundada por Pai Valdemar, né? A Cambina Nagô e o Camuca na Nigéria. Por que o Camuca na Nigéria? Porque eu encontrei uma etnia chamada Camuca em plena atividade no século XV para XVI. E assim, com censo de quantos negros tinham, quantas mulheres, quantos homens, com até algumas características deles. Quando a gente fala semelhantes, é uma coisa complicada, porque, por exemplo, nós observamos o seguinte, veja comigo, o pai Cleon não cultuava a Timboá. Já a mãe Madalena cultuava a Timboá. Então, essa divergência e essa diferença entre os orixás de culto dentro de uma própria família é algo que a gente não pode chegar a falar diferença entre um segmento e outro. Tudo é batuque, todos são muito semelhantes. Aí a gente começa a observar o quê? Que o tambor do Oió ele é um pouco mais lento, o tambor do Jeje é um pouco mais acelerado. A Cambina ela está intermediária. Então existem características de cada lado, que é o que faz uma subdivisão, um segmento de uma própria nação. Faltam elementos como idioma, divindades, iniciações cabíveis de cada segmento. Por exemplo, se são Jeje, eles não fazem Bori e eles precisam cultuar Vodum. Na hora do culto do Vodum, não há o tabu da ocupação, porque só um Vodum pode fazer a iniciação de outro Vodum. Se são Voduns, então não tem Oxalá, não tem Bará, não tem Ogum, não tem Yansan, não tem Chapanã. Chapanã não é Vodum, ele é Yorubá. Não tem Iemanjá, não tem Oxalá. Então, precisa ver o que é mesmo um segmento. Então, a gente precisa ter todos os elementos que compõem aquela nação. Como os bantos, eles não cultuam orixá nem vodum. Victor, depois o Valdemar chegou e criou os fundamentos dele de Cambinda. Não é Cabinda, é Cambina. Ou Cambine. Mas ali do lado do povo Camuca, tem um local, eu acabei de falar agora, que nenhuma nação nossa representa, mas podem ter pego ali, podem ter se inspirado num território, numa cidade que tem ali perto, uma aldeia chamada Cambaine. Cambaine, quem não consegue falar Cambina ou Cambine, pode ser uma corruptela desse local. Podem ter se inspirado nesse local e pode terem tido dificuldade. Por isso que gerou o Cambine ou Cambina, que é o nome verdadeiro da Cambina, que atualmente é conhecido por Cabinda, mas o nome verdadeiro da Cambina é Cambina ou Cambine. Lucas Tarô, já dança de guerra ou misericórdia na sua visão? Não é na minha visão, a tradição é um toque de guerra. Xangô convoca os orixás para ir lutar com ele na guerra. Não tem nada a ver com misericórdia. Não é a minha visão, não. Isso é a tradição. Isso é o costume antigo. No seu, Roberto Dornelles, no seu ponto de vista, pode fazer obrigações para Dirã na rua ou tem que ir no quarto santo? Primeiro, se, por exemplo, eu vou falar sobre a minha prática, tá? A minha prática. E pelo que eu conheci em outras casas também. A Dirã, o Atimboá, o Lodê, o Avagã são orixás de rua. Eu tenho que fazer na frente dele. Eu não posso fazer dentro do quarto santo um orixá que é de rua. Senão, não é um orixá de rua. Que são chamados de orixás Odê. Por convenção do Batuque, convencionário, que o Lodê seria o principal. Que o Lodê, o Bará Lodê, seria o dono ali do pátio. O Lodê, dono do pátio. Mas Timboá é um Odê que fica no pátio. O Avagã é um Odê que está do lado do Lodê. A Dirã é um Odê. Então, assim, eu não posso, tá? Eu não faço um orixá que é de rua dentro do quarto santo. Eu não colocaria o orixá na
porta do terreiro, de costas para a rua e longe do quarto santo para fazer um orixá. Isso não vou explicar o porquê, porque já seria fundamento, mas eu não faço, entendeu? E assim, é uma coisa minha. Porém, eu sei que há terreiros que fazem e respeito o segmento de cada um. Mas na minha casa, no meu segmento, eu não faço. Eu preservo aquilo que eu aprendi. Eu entrei em 82, eu aprendi algumas coisas. Quando meu pai de santo faleceu em 95, eu entrei para a família. Em 2000, eu fui para a casa do meu atual pai de santo. Estou há 25 anos na mão dele e rezo para que ele viva muito para continuar na mão dele. E assim, sou muito grato, porque eu aprendi muito também com ele. Mas eu preservo o costume antigo. Meu pai de santo também é bem antigo, mais velho do que eu, bem mais velho. E eu preservo o costume antigo. Então, inclusive, eu faço orixá, eu sou cambina, tá? O Roberto perguntou qual é o seu segmento. Eu sou batuque, né? Nação batuque, segmento cambina. Então, assim, eu faço o costume antigo também, faço o orixá e o bará. Ou, no jogo determinou, faço o orixá e as passagens dele. Eu não faço de bará Oxalá. No máximo, são as passagens que eu faço. E depois, conforme vai seguindo, um ano eu acento então no outro ano eu acento outro orixá, e eu vou fazendo aos poucos até a pessoa completar. Uma pessoa precisa abrir a casa com todos os orixás? Não precisa na minha família, porque eu abri a minha casa, eu tinha 8 santos, 8 orixás cento. Eu não tinha de bará Oxalá, eu fui assentando aos poucos depois. Então o costume antigo era esse. Sou muito, assim, eu ensino o que eu ensino para todos os filhos. Eu não faço diferença entre filhos, mesmo que sejam de fora. Alexandre Almeida, também faço orixás aos poucos. É a forma que a gente recebia, né? Por quê? Porque você recebe o teu orixá, você vai receber o nome do teu orixá ali e vai ser iniciado para aquele orixá, pronto para aquele orixá. Aí depois você vai recebendo os outros orixás. Claro que você, quando faz sua iniciação, já tem o seu bará. Aí vai recebendo os outros orixás aos poucos e vai aprendendo o fundamento de cada um. Como lidar com ele, como tratar, ele vai respondendo aos poucos e tudo mais. Então, essa era a forma. E outra coisa, se aprontar e abrir casa em 2 anos, eu não faço isso na minha casa. Meus filhos, eles no mínimo são 7 anos. A chá de fala em casa são 7, 8 anos para receber. Tem que ser assim, porque veja, o orixá que chegou na casa é um orixá. Respeito, boto a cabeça no chão porque foi eu que fiz. Não fico puxando o orixá, desenvolvendo o orixá, não faço nada disso. Na minha casa o orixá chega quando quiser. Só que chegou quando quiser, venha na levantação. Quem tem casa sabe para que serve. Vamos na levantação falar com o orixá. É na levantação que vem. Veio na levantação, continua vindo. O orixá que não vem na levantação não precisa vir de novo, porque eu não preciso de figuração, nem ninguém enrolando nhoque ou fazendo um bico no salão. Ponto. Tem poucos orixás na casa? Tem, mas não me preocupo. Eu preciso de qualidade, não quantidade. Eu sou assim. Costume antigo, mantenho a tradição. Alexandre Almeida, também faço orixás aos poucos, ok? Alexandre Almeida, até mesmo para ver o quanto o filho está evoluindo também. Sim, é importante, porque, na verdade, sim, é mútuo. O orixá tem que se acostumar ali com aquela pessoa. E a pessoa tem que se acostumar com aquele orixá. Não é sair fazendo tudo, a pessoa não dá conta. Há conhecimento, há fundamento, há forma de você aprender a lidar. Alexandre Almeida, dentro do fundamento da casa. Sim, concordo plenamente. Esse é o costume antigo. Não sei quanto tempo o irmão tem, mas esse é o costume antigo que eu preservo na minha casa. Roberto Dornelles, é o que penso. Eu preciso de qualidade e não quantidade. Justamente. Mas, assim, eu tenho uma filha, ela é do Uruguai, ela quase desistiu da religião, gente, no começo, tadinha. A Oyakorede é o nome dela. A gente, em casa, eu tenho o costume de dar o nome da pessoa, não é do orixá, é da pessoa. Como tem o Oxalá Kulé, o Lomire,
Cada um tem o seu nome, né? E o que acontece? Ela chegou, eu falei assim, primeira coisa, pegue um caderno e anote. Aí ela pegou e anotou algumas coisas. Ela, como que faz tal coisa? Eu falei para você anotar. Eu vou te explicar agora, porque você não anotou, mas agora você sabe que quando eu falar, e eu sei quem anotou, a partir de quando chegou, qual ali, o que participou, o que vivenciou, para poder cobrar ou não. Gente, ela sofreu muito. Aí é assim, mas hoje ela fala assim, nossa, eu agradeço a cada dia. Na minha cidade eu sou referência, as pessoas vêm na minha casa porque elas confiam. O meu jogo, eu viro e falo, é isso, assim, assado, tal data. O jogo dela é preciso. Então, assim, foi difícil. Eu sei que é difícil, mas o costume antigo, ele traz segurança e ele traz também respostas. Uma coisa que até o Antônio Carlos falava, e eu preservo isso na minha casa, né? Ele fala que é o seguinte, antigamente os antigos pegavam um pacotinho, pegavam uma coisinha, passavam e falavam, então isso vai resolver, isso vai fazer isso, aquilo, não ia uma gota de sangue. Aí o Antônio Carlos falava, hoje tem que matar um boi para responder. Na minha casa eu faço serviços assim, tudo, a maior parte no seco, eu ensino serviço no seco, eu ensino isso, aquilo, coisa simples, isso, aquilo, e respondem. Por quê? Porque a gente ouve o orixá, tudo eu consulto, e tudo é feito com o orixá. Porque é o orixá que comanda, é o orixá que não sou eu que tenho axé, eu apenas manipulo. O batuque, ele tem tudo aquilo que a gente precisa. O nosso oráculo, ele é excelente. Ele é perfeito para a nossa realidade e para a realidade do Brasil. Então, assim, ele é um dos melhores oráculos que tem. A gente não precisa de Odu, a gente não usa Odu e a gente alcança o que o pessoal que usa Odu Ifá ou do Orixá preciso, a gente alcança o mesmo resultado que eles sem precisar do Odu. Oráculo do batuque, ele é perfeito, ele é excelente. E veja, eu com todo o conhecimento que eu tenho, já viajei bastante, já fiz um monte de coisa aqui na região, nos Estados Unidos, não fui para a África ainda, não tive oportunidade, mas a gente conversa bastante. Teve gente que veio para cá, recebi na minha casa, eu tenho contato com muita gente, não só com as pessoas que vieram também, foram para lá iniciar e tudo mais. Já me perguntaram várias vezes, por que não se iniciou no candomblé? Gente, respeito muito o candomblé, tenho muito carinho, já vi iniciação de Queto, já vi iniciação de Angós, já vi iniciação Jeje, já vi iniciação de outros segmentos, já vi iniciação também de outros segmentos, também a matriz. Gente, eu não troco o batuque. O batuque, ele está adaptado para a nossa realidade. Tem coisas que precisam ser atualizadas? Sim, precisamos ver o nosso idioma, o idioma tá nativo, precisamos ver um monte de coisa. Mas o batuque é excelente. Não trocaria o batuque, não iniciaria, porque se eu for me iniciar, não que eu queira, se eu for me iniciar qualquer outra religião, qualquer segmento, ou seja, do Exim, Orixá e Bilé, qualquer segmento lá, eu estou começando do zero. Então, assim, mesmo que eu tivesse batuque, eu estou interrompendo a minha iniciação, toda a minha trajetória do batuque para começar um novo segmento. Então, eu não trocaria, tá? Era isso que eu queria falar para vocês. Leide de Xangô, boa tarde. Uma pergunta. Por que algumas pessoas ou casas são diferentes, sendo todas de Cambina? Vou falar uma coisa. Como eu era filho do pai Luiz Carlos e pertencia à família do pai Cleão, uma coisa que eles explicavam muito, principalmente os mais velhos. A minha madrinha, que estava na religião há mais tempo do que eu, meu pai de santo não falava muito, mas eu conversava muito com a minha madrinha. Ela já faleceu, a Neuza de Xangô, que também era de São Paulo, mas assim, ela teve contato com o pessoal antigo. Bom, o que aconteceu? Falavam que quando o pai Cleão foi para a mão da mãe Palmeira, o pai Henrique brigava e guerreava muito no feitiço com o pai Cleão. Então os dois se demandavam. A mãe Palmeira entregou, ou sentou, a gente não sabe como que chegou até
o pai Henrique, o Camuca, confirmado por várias pessoas que viram que tinha um Camuca lá, inclusive pessoas que hoje, não vou citar o nome, mas hoje, não sei que seja por algum estudo científico, mas hoje existem pessoas que estão com o Camuca do pai Henrique, e era costume, naquela época, a mãe Palmira, por exemplo, ela sentou ou entregou, ou o pai Henrique herdou o Camuca dela, de alguma forma. A origem ainda não foi esclarecida, a gente não tem dados ainda. Como o pai Cleon não poderia ficar sem uma segurança também, para se proteger e tudo mais, ela fez uma segurança no meio do salão para ele. Então, aí explicaria que há pessoas que têm o Camuca, eu tenho registro de, inclusive, pessoas que receberam o Camuca do pai Henrique, receberam assim, o pai Henrique sentou, inclusive uma senhora que é feita, ela ainda está viva possivelmente, no Camuca, mãe Marisa, do Xangô, ela era do Camuca, e eu tenho mais algumas coisas que preciso preservar sobre a família e tudo mais, né, dela, e deixa eu ver, e explicaria o porquê que a gente encontra, por exemplo, uma família da Cambina, faz o buri e coloca os búzios para comer na cabeça. A outra coloca algodão e os búzios para comer na cabeça. A outra coloca os búzios para comer na mantegueira. Então, assim, dentro da própria família, dentro do próprio segmento, existem diferenças. Existem diferenças também entre os lados ou nações, conforme o pessoal chama, mas antigamente chamavam de lados, depois passaram a chamar de nações. Que o Ijexá, o Oió, a Cambina, tinha também Moçambique, que é o mesmo segmento com algumas variações ou algumas diferenças, mas todos cultuam Bará, Ogum, Xangô, Odé, Otim, Obá, Ossan, Chapanão, Oxum, Iemanjá, Oxalá. É o mesmo segmento. Se a gente for para o Candomblé, a Angola, ela cultua Inquice. Não tem nada a ver, o segmento é tudo diferente, é tudo diferente. Já o Queto cultua Orixá. Já o povo Jeje cultua Vodum. Então são divindades totalmente diferentes. Oxalá não é Lembá. Lembá não é Lissá. E, gente, não adianta ser feito para Oxalá estar ali no ocultar e dizer: ah, eu sou de Lissá. Não, não é de Lissá. Não é de Lissá. Ah, eu sou de Camuca Inquice. Não, não é o Inquice. A gente encontrou os povos, se encontramos os povos dentro da Nigéria, então a gente tem uma origem. Por isso que, óbvio, o povo Camuca estava do lado de Oió. Óbvio que o culto se aglomeraria ali no Xangô, entendeu? Então, veja, essa diferença entre uma família e outra do mesmo segmento é porque na hora, eu tenho entendimento que pode fazer isso. Eu vou dar outro exemplo, tá? Há pessoas que isso não vou dizer o fundamento assim, mas explicando uma coisa. Há pessoas da Cambina que colocam mel na manteigueira. Ponto. Há famílias que colocam dendê ou mel. Há famílias que não colocam nem dendê nem mel. Há famílias que colocam outro elemento ali. Há famílias que colocam nos de dendê e uma gota de mel. Nos de mel, só mel. Então veja, dentro da Cambina existem várias formas de entender que o fundamento de cada um. Quem mudou isso? Foram as pessoas ou foram os orixás que começaram isso? Faltam elementos de estudos e de informação para que a gente possa dar uma informação. Foi entendimento do sacerdote ou foi o próprio orixá que falou: não, eu não quero que ponha nem dendê nem mel, eu quero que deixe com isso. Eu não quero que ponha tal coisa, eu quero que faça isso. Dentro do batuque, o orixá ele é muito ativo. O orixá ele auxilia e ele dá muita informação. Mas os axés procuram sempre fazer secos. Costumo dizer que não queimar cartuchos. Eu vou explicar uma coisa, Alexandre. É muito boa a tua questão. Eu vou explicar uma coisa.
Geralmente quando a gente faz um buri ou faz uma obrigação para o orixá, a gente pede 32 dias. Bom, nesses 32 dias as coisas ficam amarradas, não acontece isso, ou então tem gente que as coisas são rápidas, mas são 32 dias que são mais lentos, tá? O que acontece com isso? Enquanto o orixá, a gente corta, o orixá recebe o egé, ele recebe o axé, ele fica ali. Enquanto esse axé estiver ali ativo, ele vai estar ali. Aí a gente faz a levantação, a gente despacha. Enquanto aquele axé ainda estiver ali e não for desintegrado, os bichos comerem, ou não for absorvido pela terra, o orixá está ali. Então, um serviço seco é mais rápido do que um serviço com egé. As pessoas não entenderam isso ainda. Um serviço que tem egé, ele vai demorar muito mais para responder. E o egé não é a força do orixá. A índole, o comportamento e o caráter da pessoa contam muito mais do que o egé. O orixá ele não se compra não, nem se corrompe. Monique Edna Rosa. Oi, tudo bem? Eu estava olhando agora sobre o Lodê e as mulheres. Boa explicação. Na verdade, Monique, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Monique, não. Na verdade, assim, eu trouxe informações de várias casas, informações, vários entendimentos. Então, eu dei o parecer e apresentei também o comportamento e os conceitos da matriz Yorubá, para vocês verem que eu venho trazendo muita coisa da matriz Yorubá para mostrar que o Batuque preservou muito, gente. Aí, assim, que o Batuque preservou muita coisa. Então, a gente, assim, o Batuque, ele realmente é excelente. Foi aquilo que eu falei. Batuque, eu amo. Se hoje eu tivesse que me iniciaria no Batuque. Se tivesse que me iniciar de novo, me iniciaria no Batuque. E acabou. Pai William de Bará. O Bitico Bamboché usava oráculo por caídas igual o nosso? Não. Veja, o Bitico Bamboché, ele, no candomblé, ele introduziu o jogo por Odu. Ele era um babalorixá e depois ele voltou para matriz, e aí depois ele fez iniciação em Ifá, mas ele introduziu Odu no jogo do candomblé. A forma dele de caídas é diferente da nossa forma, tá? Nós usamos um sistema totalmente diferente do dele. E Bamboché é uma família de orixá, não tem nada a ver com o povo de Ifá. Pai William de Bará. Sim, tem esse camuca, sim. Dentro da casinha do Belê, aonde também tem a temida cabeça de nego. Depois me explica sobre a cabeça de negro, que é um termo que eu talvez conheça por outro nome. Mas, assim, algumas casas que eu conheço tem o camuca e do lado tem a timboá. Por quê? Dizem que a timboá é a companheira do camuca. Eu peguei informações que eu publiquei numa entrevista, que eu publiquei na revista o Lorum, que o meu entrevistado fala que a mãe Madalena, ela assentava para as mulheres a timboá. Por quê? Porque não poderiam ter lodê. Então, a timboá fazia a vez do lodê. Aí que volta aquela questão do orixá Odê. A timboá também é um orixá Odê. Nós convencionamos no Batu que o Bará Lodê seria o Olodê, o dono. Aí já está falando o Olodê, o dono ali, o principal, né? O dono. Mas a timboá é um Odê, o Abagã é um Odê. Há casas também, eu tenho um relato de casas que tinha um sapatá também na rua. É um Odê. Visão do Batuque sobre o orixá Irokô. Irokô é um orixá do candomblé. Ele não faz parte do Batuque. Agora, isso chamou a atenção de algo muito importante, gente. E veja, eu já tive pessoas que vieram para o jogo. Eu joguei, tu precisa fazer obrigação, já tem obrigação, isso, aquilo. Eu não faço Oxalá Oromilaya. Só que eu tenho pessoa que é de confiança, que eu conheço, você vai,
vai fazer Oxalá Urumilaia na casa dela. Não é, não, vamos trocar. Não, não se troca orixá de ninguém, viu? Eu sou totalmente contra isso. Eu peguei um monte de casos de orixá, de um filho de santo que era de orixá de rua, vamos trocar por orixá de dentro de casa. Não, não se faz isso. Então, assim, aí do Irocô vai para o Candomblé. E, por exemplo, chegou aqui de Dandalunda. Dandalunda não é Oxum. Vai lá. Eu tenho um amigo que é de Angola, vai para uma casa de Angola, um vodum. Eu tenho amigo vai para uma casa vodum. E é isso que eu quero manter. Guilherme de Ogum, concordo plenamente. Guilherme de Ogum, o que é o orixá no teu ponto de vista, Eric? Guilherme, não é no meu ponto de vista, é o que o orixá é, tá? Não é o meu ponto de vista, não. Eu não concordo com aquela questão que o orixá é uma energia, porque se ele fosse uma energia, ele não pensaria, ele não teria vontade, ele não teria personalidade, ele não teria identidade, ele não teria... ele seria só uma energia que você movimenta, como é a luz. A luz, ela vem, ela vai, a energia elétrica, ela vai chegar e ela vai te personificar, ela vai ter uma identidade? Não. O orixá, tá? Ele é um arauro, um ser espiritual. Quando a gente fala ser espiritual, veja, da mesma forma que o espírito e o arauru são seres espirituais e habitam no orum, nós temos os orixás também. Então, eles são seres espirituais que a gente não vê, algumas pessoas têm a oportunidade de ver, ou a gente sente quando eles estão presentes, a gente sabe que eles estão presentes, e eles chegam e assim, na minha casa eles têm o costume de fazer assim, olha, é isso, assim, assado. Os orixás não abrem a boca se não tiverem certeza. Agora vamos fazer um paralelo também. Na Umbanda, aqui em casa, as entidades, elas chegam, encostou o umbigo ali, o assistente, né, a gente chama de assistente, chegou, o assistência vem para tomar um passe, encostou o umbigo ali, assim, chegou perto, olha, você tem isso, aquilo, assim, assado. Se a entidade perguntar o que você quer ou o que você tem, pode ir embora, porque já não está sabendo, se não viu o que tem, não vai saber também resolver o problema. Então não vai enxergar como resolver. E é isso. Ocorre a mesma coisa com os orixás. Os orixás, eles têm a liberdade na minha casa, chegar e falar, olha, acontece isso assim, da minha casa. Tá? Fazer isso assim, assim, assado. Ou é isso assim, assim, assado. Eu vou sentar, vou acatar. Se for alguma coisa muito divergente, eu vou para o jogo. Por quê? Nós temos aqui em casa o jogo que eu vou e converso com o meu orixá e vejo, olha, está tendo uma divergência, o que eu posso fazer, o que eu preciso fazer. Faz assim, assim, assado. Acabou, resolvo no jogo rapidinho. Porque a religião é deles e é para eles. São eles que determinam.